E aí, povo que me assiste, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cliff Jumper Juliette. Dessa vez não é só mais um vídeo do canal, e sim um especial de 100 inscritos, que saiu um pouco mais atrasado, mas vai pelo menos servir de especial de 150 inscritos. E esse vídeo vamos falar um pouco sobre a Studio Series e o que ela ainda precisa fazer antes de acabar. O vídeo vai ser dividido em 7 tópicos. O primeiro deles vai ser personagens que ainda faltam, ou personagens que eles estão ignorando. E só esse tópico já deu uma página inteira aqui do nosso roteiro. E esse é o primeiro vídeo com roteiro de verdade. Legal, né? Vamos lá para os personagens ignorados. E como todos nós já sabemos, a Studio Series já tem alguns anos aí, mas não tanto quanto eu esperava. Ela tem 8 anos, já são quase 10 anos de Studio Series. E ainda faltam alguns personagens essenciais, enquanto eles lançaram um Ratchet cinza e 2 Bumblebees dourados. Então vamos tentar dar um foco nesses personagens que eles ainda não fizeram. Ok, e os personagens aqui estão divididos pelos filmes. É legal aqui mostrar que eu separei um para cada filme. Aqui ó, Rise of the Beasts, Bumblebee, quinto filme, quarto filme, terceiro filme, segundo filme, primeiro filme. Aí pro primeiro filme, junto do nosso amiguinho Starscream, faltam apenas 2. Frenzy. Correção, faltam 3. Frenzy, que seria tipo desse tamanho aqui assim, ó. Até na canela dele, por aí. Um tamanho parecido com o do Sam, que a Studio Series tem. O Dispensor, que por mim seria o tamanho do Ratchet, sendo um caminhãozinho que nem o único brinquedo que já foi lançado ele é. E a Protoforma Autobot, que eu acho que também devia ser o tamanho do Ratchet ou do tamanho do Iron Raiden. Tipo, aqui assim, ou um pouquinho assim. Aquelas plataformas que aparecem no início do filme e depois se transformam nos nossos Autobots. E o suporte tá torto. Ok, agora vamos para o segundo filme, Representante Long Haul. Que é, junto do quarto filme e do quinto, os que mais faltam. Sendo o primeiro um Bone Crusher verde ou esverdeado, que nem aquele que atira nas Arcigêmeas e no Iron Raiden. O Iron Raiden e o Ratchet desse filme, que não tem. Skids e Mudflap, a versão dos carros separados, o carro verde e o carro laranja. E o caminhão de sorvete. O Demolisher, que o Optimus capota no início do filme, que ele é igual o Scavenger, que a Studio Series já lançou. O Payload, que é o irmãozinho amarelo desse cara. A Alice, que é aquela robô que vira uma humana loira, que o Sam atropela. O Sam não, a Micaela atropela. Era para ela ter sido lançado junto do Grindo. Faz mais sentido do que o Ravage, mas não veio, então estamos sem Alice. Não que muita gente queira, né? Aí tem os robozinhos da cozinha, que também ninguém quer, mas seria legal ter. Os Primes, esses sim iam ser muito legais. Ver todos aqueles Primes que é praticamente a mesma coisa que o Fallen, só que com cabeças diferentes. Mas eu gostaria de ter, tipo, uns 2 ou 3 deles. Se fosse barato também, mas provavelmente não ia ser. As protoformas Decepticon desse filme. Se não me engano tem umas 3 variações, mas só um já era o suficiente. Deixa eu ver, me perdi aqui. E é isso. Acabou. Acabou o segundo filme. É isso aí. Agora vamos para o terceiro filme. Para o terceiro filme, tem faltando um Iron Raiden que venha com os canhões. É só por isso mesmo. É com as armas, confundir aquelas que ele segura na mão e dá uns pipocos lá. E o Bayway tem isso, mas a Studio Series original não lançou. É isso aí. Português complicado. Cadê? Aqui. Defcon, aquele robozão grandão que anda de 4, que toma bala dos Wreckers e explode lá. É um cara muito maneiro, que eu queria muito um brinquedo daquele, que ele vira um caminhão lança-míssil. Não tem coisa mais maneira que isso. Um Barricade do terceiro filme, que viesse com aquela arminha de mão. Talvez com o Frenzy. E principalmente arrumasse um defeitinho que o Barricade tem nas costas. Agora, o Loader. Duvido que vocês saibam quem seja, mas é um cara que eu acho que se tivesse um modo robô, ia ser muito maneiro, que ele vira um caminhão de transporte blindado, tipo aqueles que levam dinheiro para os bancos. Aí tem os gêmeos, o Skid Flap, só que com a pintura preta,
que era pra ter no terceiro filme. Se você procurar, tem fotos dos bastidores e tal, e tem até brinquedo na linha do terceiro filme. Só que a Studio Series ainda não lançou, né? Então, aí tem numa cena de Cybertron, quando tá lá mostrando a nave saindo, se não me engano, mostra uns Hatchet gigantes, tipo uns cachorros de metal lá maneiros. E esse é legal só pra, tipo, por que não um cachorro gigante? Colocar o Ratchet cavalgando um cachorro gigante, ia ser muito maneiro. Desculpa. Ok, continuando. GarageBot, que é um outro cara desse aqui, ó. Só que vira um caminhão de lixo. E a Driller. E por último, mas não menos importante, temos, além da Driller, temos as protoformas da Lua, que tem uma cara mais parecida com a dos Dreads, tipo o Berserker, que vai... esse Berserker aqui. E o Deep Desert Brawl, que em vez de aparecer no deserto, aparece na cidade. Que é, o Optimus mata ele lá na cena. Ah, tem também um segundo Sideways. E se for levar pra isso, também tem uns outros Long Haul Striker mais foda-se. Tem lá o Deep Desert Brawl, que o Optimus sai torando ele no meio. É um Brawl que tem mais uma coloração deserta, tipo uma camuflagem mais bege. E o Sideways, que eu acho que ia ser legal eles lançarem o desse filme com uma coloração mais escura. Mas é só isso mesmo. Então agora sim, vamos para o quarto filme. Para representar o quarto filme tá aqui o Ratchet, porque eu não tenho ninguém desse filme. Não tenho nenhum brinquedo dele, então vai ter que ser o Ratchet mesmo. Fica quieto, Blitzwing. Ok, então vamos lá, Ratchet. No quarto filme, falta uma boa galera, viu? Aqui, ó, vamos lá. Primeiro falta o Steeljaw. É aqueles cachorros do Lockdown. Eu não sei porque eu pus eles em primeiro, mas é isso. Aí tem o Hound. O Optimus Evasion Mode, aquele Optimus que vira um caminhão e o Optimus tá todo esbagaçado. Aí tem o Bumblebee, Camaro novo desse filme, que é aquela coisa esquisita. E o Camaro antigo, que é o Bumblebee preto, que eu acho lindo aquele Camaro. Agora, próximo. Drift. O Drift de carro. Não tem o Drift Bugatti ainda na Studio Series, só tem o Drift helicóptero. Aí tem o Crosshairs desse filme também, que só tem o Crosshairs do quinto. Aí tem os robôs zoiudinho do Lockdown, que, caso vocês lembrem, tem umas cenas meio esquisitas lá na do Lockdown, com uns bichos zoiudos do caramba, perseguindo a filha do Cage. Agora, pros QSI, que são os robôs lá feitos em laboratório, tem o Trax, que é o menorzinho mais comum. No filme, se não me engano, ele aparece com 4 cores: vermelho, preto, branco e é cinza ou é azul o outro? Azul. Ok, aí tem o QSI de 2 cabeças, que é tipo o Shockwave. Tem também os QSIs dos carros secundários. Tipo, se não me engano, numa cena lá, dá pra ver uma Ferrari branca e um Aston Martin. É só os carros que eu lembro, mas tem outros lá. Se não me engano, tem uns Rolls Royce. Ia ser legal uns Transformers que viram esses carros mais diferentes que a Studio Series provavelmente não vai fazer. Então, vai ficar só no sonho. Aí tem o Brains, aquele amiguinho do Willy, sem uma perna que tem no filme. Que ia ser muito legal se ele viesse num pack junto do Hound. E... Peraí, opa, aqui. É o quê? Ah, perdão. Não tá entendendo a letra aqui. Por último tem mais dois. Oreobot e os Junkions, Junk Hips, os caras que viram uns caminhão de lixo. É isso aí. Agora, por último, mas não menos importante, tem os 3 Dinobots. O Espinossauro, o Triceratops e o Strafe. Agora eu acho que acabou o quarto filme. Perdão a enrolação. Vamos pro quinto filme. E no quinto filme, eu acho que é o que mais falta personagens, entre aspas, importantes. Que dos Autobots também falta o Round desse filme, não tem nenhum Round na Studio Series ainda. Falta o Trench, que tem tipo 5 segundos, mas eu queria um Trench, que vira tipo um veículo de construção que tá lá no ferro velho dos Autobots. Aí tem o Squeaks,
o baixinho da cabeça azul. O Kenobi, que é outro Long Haul, só que amarelo. Aí tem os dois robô velho que estão lá no museu. Museu? Na mansão do velho. Dois robô velho na mansão do velho. Aí tem o robô submarino, que se não me engano no filme é dito que é um Autobot, mas não se transforma. Eu queria muito um robô que virasse submarino. Aí tem... É o quê? Ah, Day Trader, aquele caminhão traficante, vendedor, que aparece, enche o saco, vai embora e depois, se não me engano, ele tá dirigindo a nave. É isso aí. Agora, os cavaleiros, que dão um sacode no Optimus lá. É muito legal os cavaleiros e tal. Eu queria, por mim, só parece ter um vermelho e um cinza. Mas se tiver o cavaleiro esqueleto também, ia ser muito massa. E aquele verde. Mas principalmente o vermelho e o cinza. Aí tem... Cadê? Aqui. Quintessa e o Infernicus, agora nos Decepticons. Não tem a vilão principal do filme ainda. E nem o Infernicus, que é muito massa. É um dos dois únicos combiners dos filmes e não tem ele. O Nitrozeus, já lançaram dois primos dele na Studio Series, mas não lançaram o Nitrozeus ainda. Aí tem o Onslaught, que eu acho a coisa mais perfeita desse mundo, que é um carinha igual esse daqui, ó, só que com um canhãozão nesse braço e um garrão nesse daqui. Ele tem uns negócios nas costas também, mas é isso aí. Aí tem também os outros do grupo do Megatron, que é o Dreadbot, que é só o Crowbar, que é um cara parecido com esse daqui, só que virou uma Kombi. Que coisa incrível, eu queria muito um boneco que virasse uma Kombi. Onde já se viu um Transformer que virou uma Kombi além do Dreadbot? E, por último, o próprio Berserker. No caso, esse daqui é Scala Studio Series, mas não é da Studio Series. Ele é da linha do filme original. Aí tem também, cadê? Opa, aqui. Voleibot, aquele Topspin, sabe? O Wrecker, só que com a cabeça trocada. É só isso aí. E, por último, mas não menos importante, tem o Megatron. Até agora não lançaram o Megatron do quinto filme. Eu acho que é o único Megatron que falta. Tem até o do filme do Bumblebee, mas não tem o do quinto filme. É isso aí. E agora, pro filme do Bumblebee, só tem dois. É o que menos tem. Opa, aqui. Filme do Bumblebee. Estranhamente, o filme do Bumblebee, um dos mais recentes, é o que menos falta personagem. E os únicos que falta, nem precisa praticamente. Eu só vou citar aqui para esse filme não passar despercebido. E eu comecei a notar uma coisa, mas eu vou falar depois que eu terminar de falar do filme do Bumblebee. Droga, caiu alguma coisa aqui, mas... Ó, no filme do Bumblebee falta só a Shatter e o Dropkick Cybertronianos. Só. É isso aí. Já tem duas versões de cada e só falta isso. E impressão minha, ou quanto melhor o filme, mais bonecos tem daquele filme. Tipo, os que estão com as linhas mais completas é o Bumblebee, o primeiro filme e o terceiro filme. E o que está com a linha menos completa é o do quinto filme. Ok. Não posso me esquecer também que seria legal ter mais Seekers genéricos. Não que eu vá comprar muito, porque eu não gosto desses bonecos cybertronianos, mas tem gente aqui, tipo, tem todos os personagens cybertronianos aí, e eu acho que ia ser legal ter de outras cores, tipo... No filme aparece um monte de Seeker genérico, e na Studio Series só tem 4. Então, é isso. Agora sim, acabou o filme do Bumblebee. Vamos pro Rise of the Beasts. E Rise of the Beasts, esse filme que eu criei tanta expectativa para quebrar meu coração. Ok, vamos lá. Em Rise of the Beasts falta uma galerinha. Não é tanto quanto nos outros, mas falta o Mirage Sucata do final do filme. Eu não vejo necessidade, mas eu acho que ia ser legal. Um personagem tipo assim, com os lados diferentes, tipo esse daí. E falta uma coisa que eu queria muito, é os outros Mirages. Tipo naquela cena que ele usa o poder dele para criar ilusões, ele vira uma Lamborghini, uma Fórmula 1 e, se não me engano, se não me engano não, é o principal, né, um caminhão de lixo. Mais um caminhão de lixo. Eu queria muito que lançassem pelo menos a Ferrari não, pô.
lançassem pelo menos a Lamborghini e a Fórmula 1. Porque eu acho eles muito melhores e combinam muito mais com o Mirage do que aquela Porsche. E falta também o Unicron. Duvido que lance. E mesmo se lançar não vou comprar porque eu sou pobre. Mas esse é legal, um Unicron com o visual dos filmes. E o Stratosphere, que é o que eu mais quero dessa linha desse filme, que é um cara tipo desse tamanho aqui assim, ó. Um cara que vira um transporte voador e tal. É um jato enorme. Queria muito que tivesse porque ia ser perfeito para fazer um Astrotrain ou o Lugnut. Ia ser legal ter esses dois na versão dos filmes. Eu não me importo com o personagem, eu queria só o modelo dele para poder fazer outros. E para isso eu precisaria de dinheiro, então é bom correr atrás. Ok, emergência, lembramos de última hora de um último filme que veio depois desse. E eu também não tenho ninguém para representar, então esse boneco aqui antigão para representar Transformers One. Lembrar desse filme, não que o filme seja esquecível, a gente só foi lembrar que só tem ele na Studio Series agora, então vou ter que lançar os personagens de cabeça. Vamos lá, falta Shockwave, Soundwave, Skywarp, Thundercracker, os 12 Primes, além do Alpha Trion, os Veicons cinza ou preto, não sei como eles lançariam, e o dourado. Falta Ironhide, Hound, Ratchet, Sideswipe, Sunstreaker, Red Alert, Chromia, Jazz e Arcee, Darkwing, e eu acho que é isso. Talvez, eu acho muito eu já falei, eu acho muito impossível que eles lancem, mas ia ser legal aqueles, ia ser legal não, mas é bom citar aqueles figurantes que aparecem de fundo, é só isso, né? Eu acho que agora sim tá completo todos os personagens dos filmes. E é bom lembrar que a gente não incluiu aqui personagens que não aparecem mesmo no filme. Tipo o Transit. E a gente vai ter uma parte própria para isso, que é o próximo tópico, que são as concepts, que até o momento na Studio Series só tem 2 ou 3. E que tem... Eu me inspirei em um vídeo de outro cara aí que ele lançou na gringa. E ele inclui bem mais coisa, tipo todas as naves que aparecem no filme, ele propôs uma versão transformável. Eu acho que não precisa de tudo isso, mas se tivesse, se fosse barato, eu compraria. É isso aí, sobrou nada aqui pro Blitzwing, coitado. E o Sentinel nem veio, mas é isso aí. Vamos agora pro próximo tópico, Concepts. Agora para a segunda parte do vídeo, vamos falar sobre uma parte específica da Studio Series, que são os concepts. Caso vocês não tenham percebido ou tenham perdido esses lançamentos, a Studio Series já tem 3 personagens concept e um que fingem ser concept. Eles já lançaram como concepts de verdade a Widowmaker, que é na Studio Series aquela McLaren laranja, e no filme seria a substituta do Stinger. Lançaram o Megatron e o Sunstreaker do filme do Bumblebee. E eles fingem que é concept também o Thundercracker número 9 da Studio Series, que é do Dark of the Moon. Agora eu vou falar sobre alguns concepts de alguns personagens que deveriam ter aparecido nos filmes e tem arte conceitual, que eu adoraria muito o brinquedo deles. Vamos lá? Número 1. Porta-aviões Decepticon, que deveria ter aparecido no filme de 2007. Long Arm, que é aquele caminhão guincho usado pela Micaela para puxar o Bumblebee. O Wreckage, não lembro quem é Wreckage. Me lembrei, tive que fazer um cortezinho aqui, mas Wreckage é um veículo militar, tipo um tanque com rodas. Se não me engano, não tem um nome específico, mas agora eu não vou me lembrar o nome. Que era para ser um dos Decepticons principais do filme, mas foi cortado e só aparece nos histórias em quadrinho. E por último desse filme tem 2 Autobots, que é o Prowl, que por mim ele só precisava ser um remolde do Barricade,
E a Arcee, que tem pernas. Já é uma melhoria bem grande em relação à do filme seguinte. Agora, pro filme seguinte, tem, até onde eu me lembro, uma concept do Sunstreaker, o tão adorado Breakaway, que é um jato Autobot, seria o primeiro Autobot voador dos filmes, e único. O Springer, que era para ser um Autobot. Vocês conhecem o Springer da G1, eu acho, né? Mas no filme ele ia ser só um helicóptero. E a concept do terceiro gêmeo, que além do Mudflap e do Skids, ia ter um terceiro gêmeo branco, que ele ia ser mais magro e ter, se não me engano, mais luzes. E ele só foi cortado do filme porque não pegaram o direito do carro. Ele ia ser o menor dos três. E uma coisa que eu queria muito que tivesse no filme foi cortado, que é a versão concept do Fallen, que em vez de ter aquela cara esquisita que parece mais um faraó, ele tem outra ainda inspirada em faraó, só que o símbolo Decepticon é o rosto dele. E eu acho isso muito mais legal do que aquele rosto esquisito que ele tem no filme. E Overload, caranguejo, que nas concepts tem duas versões do Overload. Aqui ele tem duas pernas e aqui ele tem 4 patas de caranguejo. E eu acho a de 4 patas bem mais legal. Então, ia ser maneiro ter ele também. Um Transformer submarino, que ia ter também, que também é Decepticon. O Decepticon sempre tem as melhores armas. O navio Stealth, que ganhou um brinquedo. A Bulldozer Decepticon, a Bulldozer desconhecida, que aparece na formação do Devastator, ela vira a mão esquerda. Nurse, que é outro Decepticon que só tem nome. Ele, se você pesquisar Concept Decepticon, provavelmente vai aparecer ele. E eu acho os buscadores, que são aqueles caras tipo o Jetfire, que vieram para a Terra e se espalharam por aí. Aparecem as imagens lá, que eu acho que ia ser legal ter alguns daqueles veículos como Transformer. Meu irmão que estava operando a câmera aqui quase mata meu telefone. Então vamos continuar aqui porque faltou só 3. O Skipjack, que é, sabe, o Rampage amarelo. Só que uma versão que em vez da mão dele ter aqueles canhões e os negócios balançando, a mão dele tinha a esteira amarrada no braço como um serrote. Que eu acho que isso ia ser muito mais legal do que só aquela versão genérica. Também o Rampage, só que em vez dele ser um pula-pula, que eu acho isso meio esquisito, ele teria, da metade para baixo do corpo dele, seria tipo uma serpente. Ele tem o corpo bem mais esticado nas concepts. E por último, o Kitchen Bot, que nem aqueles robozinhos que o Sam invoca na cozinha dele. Tem um que não aparece no filme, que é um telefone fixo. Aqueles telefones pequenininhos que mostra ele sendo eletrizado, mas ele não se transforma no filme, mas ele devia se transformar nas concepts. E eu vi o Megatron fazendo isso aí, viu? Agora, chegando no terceiro filme, que eu acho que é um dos que mais tem aqui, tem uma galera. Tem os Autobots bem importantes, o Hot Rod, que em uma concept ele aparece, ele provavelmente estaria no lugar do Dino, mas ele foi cortado do filme. Tem o Ultra Magnus, que é o Sentinel, se não me engano, verde, uma cor estranha aí, mas a cabeça é diferente, o que é legal. Agora, continuando, temos um Wrecker vermelho que, ao contrário dos outros, ele se transformaria em um carro bem parecido com o da Shatter. Tem também o Warpath, que eu quero muito um boneco do Warpath, só que só fazem ele pequenininho, tipo do tamanho desse Ratchet aí. E eu queria ele maior que o Iron Raiden, pelo menos. Aí teria ele pro filme, que ele foi adaptado pelo menos no jogo. Tem o Evac, que é um quarto Wrecker. E só. Impressionantemente, é bem menos do que eu imaginava. Ok, chegando no quarto filme, tem uma galerinha muito massa. E o mais massa deles não é esse Starscream deformado, é o Motormaster, que provavelmente ele ia ser o vilão principal do filme, ou substituir aquele Galvatron merda, sendo um caminhão enorme.
o visual que tem na concept dele é lindo, cara. Eu pagaria uma nota por um boneco daquele. Ok, continuando, tem o KSI Boss com os chicotes no braço. Na concept art dele tem 2 chicotes elétricos muito maneiros. Só que no filme ele é só um cara genérico com um canhão. O Lockdown, nas concepts tem um Lockdown muito diferente, que ele é bem mais magrelo, ele parece tipo um zumbi ou um esqueleto, é um visual legal. E tem 2 concepts do Crosshairs, que eu acho que deveriam ser adaptados com personagens diferentes, que são bem mais legais que o próprio Crosshairs. Aí tem também aqui Slash, Sludge, Slog, Snore, Score, todos os Dinobots, esqueci o nome, que não foram adaptados para o filme, que na minha opinião são os mais legais, exceto o Espinossauro. Aí tem Oil Slick, que ia ser um parceiro do Lockdown, só que magrelo. E Robar, que é o carro do namorado da filha do Cage. Eu não lembro o nome desses personagens. Tessa. Não, Tessa é a filha do Cage. Então, o namorado da Tessa. Esse aí. Shane. Esse mesmo. Obrigado. Chegando no 5º filme, e ainda faltam 3, temos Optimus Primal. Sim, o macacão era para estar nesse filme, junto de um provavelmente Decepticon, um cobrão metálico imenso. Aí tem o Ruinbot, que é tipo o Canopy, só que ele seria um trem e não teria visual reutilizado de outro. Outro Ultra Magnus, o Sidekick, que é bem parecido com o molde do Hot Rod que eu falei antes, só que ele é verde e, se não me engano, ele estaria no lugar do Hot Rod desse filme. Aí tem Optimus. Desculpem a confusão aí que eu não tinha lido o resto aqui. É o Optimus, o Ironhide, o Starscream e o Hound, daquelas imagens que se passam no passado, tipo o Bumblebee e o Hot Rod da Segunda Guerra. As imagens que mostram como se estivessem em toda a história humana. Não faz muito sentido para a lore dos filmes, mas os visuais eu queria muito, pelo menos o do Starscream e do Ironhide, que eu vejo muito potencial nessas figuras. E agora no filme do Bumblebee tem só 2, que é o Barricade e o Optimus Cybertroniano, que vira um caminhão mais comprido, esquisito lá. Agora em Rise of the Beasts tem o Transit, o Ironhide, o Trailbreaker, o Ratchet, o Concept Scourge, que ele é bem diferente, ele lembra até um pouco o Concept Lockdown, os dois são magrelos e mais espinhosos assim. Aí tem o Concept Mirage, o Bloodhound, que seria outro dos Terrorcons, só que ele é mais avermelhado e tem uns braços grandões, se não me engano. Aí tem o Brown, o Sideswipe, o Tarantulas, a Black Arachnid, o Waspinator, o Refracts, o Ramhorn e aqui acabam os de Rise of the Beasts. E por último, Transformers One tem só 2, que é o Reflector e o Brown, agora o Decepticon Brown, o tanque. E é isso, os concepts. Eu quero muitos desses concepts, porque muitos dos conceitos e dos visuais descartados são melhores do que os que foram pro filme, e muitos deles viraram brinquedos das linhas originais, que normalmente os brinquedos que não apareciam nos filmes eram melhores do que dos personagens que realmente estavam no filme. Tipo o Wreckage, eu acho o boneco dele lindo. O Longarm, um dia, se eu der sorte, eu quero trazer o repente Hoist dele, que é um repente verde da linha do segundo filme. E alguns outros que tem brinquedos incríveis nas linhas antigas. Eu nunca pus a mão, mas o visual, a transformação e o modo alternativo parecem perfeitos. E ele acabou de matar o Ratchet. Ok, agora na terceira parte do vídeo vamos falar sobre os repaints e retools. A maioria
duvido não, tenho certeza que a Studio Series nunca vai lançar isso aqui. Eu só tô falando porque seria muito legal ter esses novos personagens que nunca foram nem cogitados para aparecer nos filmes e essas repinturas dos personagens. Vamos falar primeiro dos repaints, tendo no primeiro filme o Jazz, o Ironhide, o Ratchet, o Starscream, o Bone Crusher, o Optimus, todos na sua pintura G1, que eu acho que isso é bem legal. O Megatron congelado. E agora, no segundo filme, tem o Sideswipe G1, Skid G1, Sea G1, Elita 1 G1 e os Construtos Contar G1. Também tem a Chromia G1. Não que elas fossem mudar muita coisa, mas isso é legal. Terceiro filme, Shockwave G1, no caso mais roxo que nem o da Bayway. O Crankcase com a pintura da G1, que ele tem mais linhas azuis, eu acho que fica bem legal. O Roadbuster G1 e o Roadbuster laranja da linha do terceiro filme. O Topspin G1 e o Topspin cinza da linha do terceiro filme também. Só que lá ele é muito feio no modo alternativo, então deveriam distribuir melhor as cores. Aí, Mirage G1 e Kill G1. Agora, faltou aqui o Sentinel G1 e o Sentinel dourado, que parece mais com a concept do Ultramagnus. Agora, no quarto filme tem o Crosshairs G1, que ele é azul e vermelho, se não me engano. O o Round G1, o Drift com as cores da IDW, o Lockdown com as cores de Animated, o Bumblebee High Octane como Cliff Jumper, o Trax em cima do Crosshairs, no caso ele seria também azul, só que com mais branco, e os Dinobots com as cores da G1, no caso preto, cinza, dourado e vermelho. Podia ser ou um de cada cor ou todos com as 4 cores. Aí no quinto filme tem o Bulldog como Cup, são 2 velhos de guerra e tal, esse é divertido. Além disso, não tem outra caminhonete pequena para ser o Cup, então vai um tanque mesmo. Aí o Hot Rod G1, o Redgar feito em cima do Day Trader e o Nemesis Prime, que eles já lançaram, só que preto. Agora, no filme do Bumblebee, tem o Blitzwing com a cor G1, que é um bege e um roxo, e ele repintado como os outros Seekers, só que versão terrestre. Agora, no Revenge of the Fallen, tem o Wheeljack e o Aerotrap nas cores de G1, a Arcia azul de Prime, o Transit com as cores das HQs e o Stratosphere como Jetfire. No filme de Transformers 1 tem os Veicons de Prime, o Sentinel com as cores do filme e o Bumblebee com o Cliff Jumper. Agora, por último, vamos finalmente para os Retools, que são só personagens que nunca foram cogitados nos filmes. E eu acho que era só mudar um pouquinho e fazer uma versão muito legal deles para os estilo Bayverse. Ou para o estilo do Bumblebee também. Tem a Shatter como Dead End e o Dropkick como Wild Rider, que são os parceiros do Motormaster, que nunca foram nem pensados para os filmes, embora os veículos deles sejam bem legais. Tem o Trailbreaker em cima do Battletrap, o Hoist em cima do Longarm, que eu falei antes, o Grapple e o Inferno em cima do Sentinel, e o Dragstrip em cima do Mirage, aquele Mirage Fórmula 1 que eu falei que eles deviam fazer, e o Breakdown em cima do Ironhide para parecer um pouco mais com a versão de Prime dele. E por último, o Bulkhead feito em cima ou do Round, para ele ficar pansudinho, ou em cima do Long Haul. E foram esses os repaints dos retools, que com certeza eles não vão fazer, mas ia ser muito legal ter essas versões dos personagens. E é isso, né? Tudo seria muito legal, só que tudo é impossível de fazer porque a Hasbro é preguiçosa e a Takara também está ficando preguiçosa. Então vamos torcer que na próxima vida isso exista. Isso aí não.
Agora chegando para a menor parte do vídeo, temos os relançamentos, personagens que já temos, mas tão meio pá, tá ligado? Tipo, fizeram um relançamento do Bumblebee Fusca, que ficou bem melhor. Então, alguns personagens aqui que precisavam bem mais de um relançamento do que o Bumblebee Fusca. Tipo, o Ratchet, que eu acho que ele devia ser um pouco maior. O Ironhide, que devia ser... O Ironhide, que deveria ser um pouco menor e ter essas partes aqui mais compactas no corpo, porque elas dificultam muito a articulação do braço. O Dropkick 22, eu não tenho, nem vou ter. Mas ele é terrível. A única coisa que ele acerta é no modo alternativo. E eu acho que ele deveria ser tipo desse tamanho aqui assim, ó. Talvez o tamanho do Ratchet aqui. Aí tem a Shatter Carro, que eu também não tenho, nem sei o número dela. Aí o Crankcase, que eles lançaram o Crowbar dourado. Então eu acho que eles vão só relançar esse cara aqui. Aí tem o Stinger também. Bone Crusher e Jazz, que só estão aqui na lista porque eles estão uma fortuna. E eu tenho certeza que a Hasbro ia fazer muito dinheiro se vendesse eles de volta. Aí tem o Scourge, o Battle Trap e a Nightbird, os três Terrorcons. São uma bosta. A Bayway consertou bastante o Scourge. Só que a Nightbird e o Battle Trap, não, nenhuma outra marca fez uma versão melhorada deles. Então, ainda é uma bosta. Aí tem o Barricade, que deviam arrumar um probleminha que ele tem na parte das costas dele, que uma peça é muito frágil, quase você não encontra uma venda que não esteja quebrado. Aí Barricade Transformer 5, eu acho que deviam arrumar aquele pé esquisito dele e fazer uma pintura melhor. O Lockdown, só porque além dele também tá uma fortuna, dá pra melhorar um pouco. O Soundwave de Transformers 2, que o cara é todo cinza. Eles iam ter lançado ele um pouco mais azul, que nem o lançamento original do segundo filme. O Topspin e o Leadfoot, porque além de estarem uma fortuna, eu acho os dois meio feios. Dá pra ter feito uma pintura melhor. As Arcis, irmãs, as irmãs Arcis lá do segundo filme. Porque também negócio de pintura, só que eu acho que elas estão... dá pra arrumar alguma coisa lá. São uns bonecos terríveis, mas dá pra melhorar um pouco. Aí tem o Optimus, Rise of the Beasts, só por conta do modo alternativo, que é uma bagunça. E os Maximals e o Mirage. Os Maximals eu pus aqui só porque eu vi muita gente falando que são os bonecos terríveis. Eu não vejo tanto problema neles, mas o Mirage realmente não dá pra suportar, que o Mirage era pra ser um personagem magro e ele tem tipo kibble em todos os lugares possíveis. Eu acho que é isso. Acabaram os lançamentos. E eu botei os caras aqui, quase não apontei pra eles, né? Ficou meio parado aí. Perdão. Agora vamos para a próxima parte, talvez última. A penúltima parte do vídeo, vamos falar sobre a escala, que era uma das propostas da Studio Series resolver a escala, já que nas linhas originais dos filmes as escalas eram bem erradas. Tipo, Bone Crusher foi lançado na escala Deluxe, enquanto o Ratchet na escala Leader, que é a maior escala. Ele era muito maior do que o Bone Crusher, enquanto no filme é o contrário. A Studio Series era para eles resolverem isso, mas não conseguiram, já que tem muitos problemas de escala. Começando com o que eu mais repudio e pego no pé, que é o Ironhide bombado, que em relação aos menores que ele fica numa escala boa. Tipo, com o Bumblebee e com o Ratchet. Mas, em relação aos maiores que ele, como o Optimus, parece que ele tomou meia tonelada de bomba. Já que era para ele bater abaixo do peito do Optimus, só que ele passa do ombro do cara, principalmente com esse cabeção dele. Outro que pra mim é muito problema é o Ratchet, mas o problema não é tanto no modo robô, porque em relação ao Optimus no modo robô, ele tá no escala ótima. Mas no modo alternativo, ele consegue ser menor do que o Camaro do Bumblebee, enquanto no filme o carro dele é ainda maior do que o do Ironhide praticamente.
Agora, o próximo que eu tenho a falar é o Grimlock. Meio que a Studio Series já vai resolver isso quando eles relançarem ele na escala Titan Class, que até agora não tinha um Titan Class na escala Studio Series. E vão ter agora o Grimlock, vão relançar ele. E eu acho que vai ficar em escala boa. A Bayway já fez isso há um tempo atrás, então pra mim já é o suficiente. Ele tem do tipo 30 centímetros. Mas não tem até o momento, né? Não saiu ainda. Espero que façam a mesma coisa com os outros Dinobots. Agora o próximo da lista é o Megatron. Principalmente esse daí. O Megatron do terceiro filme tem escala, mas os outros dois são pequenos. A Bayway até que consertou aumentando 2 centímetros o Megatron. Naturalmente ele é do tamanho do Optimus, só que a Bayway aumentou um pouco ele. Ainda está fora de escala, acreditem se quiser, mas já está muito melhor do que na Studio Series convencional. E o mais importante, que mais faz falta, é a escala do Grindor, que eu não tenho, então vai ficar em falta. Mas era para ele ter tipo o dobro do tamanho do Optimus. Pode ser. O dobro do tamanho do Optimus, já que no filme ele sobe nas costas do cara e fica pendurado lá, depois ele se joga e dá pra ver que o cara é muito maior do que ele. Mas na Studio Series ele é tipo 2, 3 centímetros maior que o Optimus só. Ok? Me perdi aqui no texto, peraí. Continuando, o próximo é esse do ladinho aí, o verde. Long Haul, que no filme dá pra ver claramente que ele é maior do que o Megatron. Na cena que o Megatron tá despertando no oceano, dá pra ver que o Long Haul fica enorme, é maior que ele pros lados e pra cima. O Long Haul é gigante. Aí vai pra Studio Series, o cara é menor do que o Ironhide. É triste. Mesmo dá pra dizer dos Demolisher e Scavenger, que são muito pequenos, já que no filme ele dá tipo quase 3 Optimus de altura. E na Studio Series ele é um Optimus e meio. E olhe lá. Tá bom, pai. Ok, continuando. Continuando falando dos Constructicons. Esses são os mais difíceis de arrumar a escala, porque teria que ou adicionar membros ou aumentar todos para ficar em escala, já que se o Long Haul e os Scavenger aumentassem tanto, ele ia ficar com os outros membros nanicos. Aí teriam que resolver esse problema. Já sobre os outros, eles só não resolvem provavelmente por preguiça. E a minha proposta para resolver esse problema seria aumentar o Ratchet para a escala do Ironhide, no caso Voyager, e aumentar a maioria dos Voyagers, tipo o Optimus, esse carinha aqui, o Megatron, para a escala Líder, que atualmente só tem o Blackout, o Shockwave e o Grimlock e o Grindor. Bem pouca gente, embora devesse ser a maioria. Para ficar em escala, o Optimus precisaria crescer bastante. E a maioria dos tamanhos dele, tipo o Starscream também. E eu acho que é isso. O problema é só que aumentar bastante os preços das figuras, né? Ou o outro jeito de resolver é encolhendo o Ironhide para o tamanho do Ratchet e encolhendo os do tamanho do Bumblebee, no caso a maioria dos Autobots e alguns Decepticons, para ficarem ainda menores, batendo tipo aqui, assim. O que eu acho que esse é paia. Ou aumenta os da escala do Optimus, ou diminui os da escala do Bumblebee. É isso aí. Ou um dos melhores jeitos é ignorar a escala. A Studio Series e a maioria sempre manteve isso na escala, o que prende eles nisso, já que limita a 3 tamanhos de figuras, embora nos filmes a variação de tamanho seja enorme entre eles. E isso ferra um pouco a escala das figuras. Eu acho que se cortasse, eles poderiam continuar vendendo em uma margem de preço diferente, tipo o Bumblebee seria um preço diferente do Jolt, em vez de ser um preço igual no lançamento. Podendo eles variarem, tipo os mais importantes seriam um pouco mais caros e os secundários seriam mais baratos, o que influenciaria as pessoas a comprarem os secundários
e valorizarem mais os personagens secundários e outras coisas aí, mas isso é muito bom para melhorar a escala, que é muito diferente de um personagem para o outro, o que limita eles a ficarem presos nesses 3 tamanhos e ferra bastante a escala. Às vezes obriga eles a virem com um monte de acessório ou perderem acessórios, e é isso aí. Ok, e para finalizar o vídeo temos a parte de o preço dos bonecos, que tá cada vez maior e é muito inconsistente, porque tem algumas figuras que ficaram para trás, não são mais produzidas, que estão bem mais baratos do que os que acabaram de lançar. E para dar um exemplo de como não vale a pena esse preço, eu vou usar de base o salário mínimo, que é 1.500, mais ou menos por aí. E pelo que eu acabei de olhar, no AliExpress, que é onde tem os mais baratos, isso porque está em época de promoção, o Bumblebee, que acabou de sair, Devastation, tá por 220. O Optimus tá por quase 400, o Optimus do 5º filme. E o Barricade do 5º filme também tá por 320. Isso sem contar a taxa de importação. Então, tá uma coisa triste, viu? Porque, usando de base o Barricade, que tá na média, daria pra pegar o quê? 3 no mês. Isso se você não comesse, não bebesse água e não tivesse casa. É isso aí. E o que mais eu ia dizer mesmo? É isso. Tá muito caro as coisas. A culpa é grande parte dela, porque a Bayway lança uns negócios bem mais baratos. E a qualidade dos bonecos, embora alguns estejam ficando melhores, tem uns que estão muito paia, tá ligado? Tipo, a época de ouro da Studio Series foi lá pro número 50. Entre o 50 e o 90, por aí. Depois foi decaindo. E é isso, a culpa não é 100% deles, tem inflação e tal, mas dá pra fazer mais barato. Porque parece até que você paga só pra ter um nome oficial. Tipo, esse carinha aqui, ó, é pirata, tem uma qualidade muito boa. O outro igual a ele não tinha tanta, mas ele é muito bom. E foi o que? R$60, com as taxas e tudo. Esse daqui é pirata de alta qualidade da Bayway, foi 190, enquanto esse que é oficial aqui foi 380 conto. Isso porque é um boneco antigo. E ele é mais frágil e mais leve do que esses carinha aqui, ó. Aqui, ó, todos esses KOs aqui foram bem mais baratos do que esse carinha aqui. Mentira. Mas o Optimus, esse daqui, todos foram mais baratos do que o Ratchet. Só o Ironhead foi mais caro. O Ratchet aqui, que é oficial, eu peguei ele em promoção por 130. Em preço é relativamente barato para os bonecos de hoje em dia, mas não vale tanto, entendeu? As coisas ainda estão muito caras, mesmo os mais baratos estão caros. Eu acho que o máximo do máximo devia ser 200 conto pelos oficiais. E estamos tendo que pagar 200 conto nos pirata, então tá triste. É isso aí, eu acho que terminar por aqui. Optimus Prime católico aqui, em nome do pai. E é isso, acho que terminamos por aqui o vídeo. E corrigindo um erro que estava no início, durante a produção do vídeo, ganhamos mais 10 inscritos, então terminar aqui como especial de 160 inscritos. 161. 161. Obrigado por terem assistido até aqui, se tiverem assistido até aqui. E vejo vocês no review desse carinha aqui. Até a próxima. Tchau. Se inscreve aí, né, pai? Falou.